Eu perguntei para as pessoas, fui para as ruas perguntar para elas, falei, olha, você casaria com o João de Deus, aquele cara que foi acusado pelo Ministério Público, tal, que és tu, tal, mais de 600 mulheres, tal, pelo menos é o que a polícia está dizendo. Ou você se relacionaria com o ateu? Aí a pessoa olha e diz, com certeza com o João de Deus, e não com o ateu. E meu pai era ateu. Meu pai não acreditava em Deus. Então, assim, foi um choque para mim. A crise existencial, ela é muito importante. Né? Ela é um fator importantíssimo para nós que estamos em transição, né? Para nós que estamos aqui entre o 110 e o 220, né? Ligar e o desligar. Então, e isso tudo, cara, me levou para uma discussão intelectual comigo mesmo, a ponto de fazer perguntas muito sérias para mim, certo? Para que eu pudesse, então, tomar uma decisão de abandonar a religião, seja ela qual for, e onde ela estiver. Vomitando, colocando para fora tudo aquilo que era tóxico dentro de mim. Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, teriam que permanecer firmes até o fim. Isso quer dizer que eles estariam vivos. No mínimo. É lógico, é óbvio isso, não é verdade? Sim. Mas aí vem a questão. Eles estão vivos se o crente entende que Jesus, ele é, de fato, o que a Bíblia diz, um mentiroso, um falso profeta, um alucinado, megalomania. Sejam bem-vindos a mais um Miss e Maria Entrevista. Hoje nós temos aqui a ilustre presença do Jason Ferrer. Já reagimos a ele aqui no canal algumas vezes. Principalmente quando faz aquelas entrevistas na rua com o pessoal perguntando se eles prefeririam ter um ateu ou a Suzanne von Richthofen, que é muito engraçado aquelas respostas das pessoas. Mas a gente também viu um pouco do testemunho dele. Só que hoje a gente vai ver um pouquinho mais e principalmente também ele vai falar um pouco sobre o livro dele aí, que é o primeiro e segundo livro já, Jason? É esse aí, primeiro livro, né? Porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Tá, mas vamos lá então. Jason, te apresenta pro pessoal aí, conta um pouquinho da tua vida, da tua história aí, que eu quero conhecer, pra quem não te conhece, assim. Quem tu é, como é que tu chegou nesse ponto de estar aqui conversando com a gente hoje? Bom, em primeiro lugar, uma boa noite para todos vocês, de todas as partes do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Quero, em nome aqui do canal da Misa e também da Maria, tá? Desejar também a Maria um fortíssimo abraço e um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres de hoje, tá? Um feliz Dia das Mulheres. E agradecer essa oportunidade para estar falando aqui com o seu pessoal, né? Para contar um pouco sobre o que é o Jason. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé no YouTube e também o autor do livro, o livro badaladíssimo, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Eu sou um ex-pastor que estive na frente de uma igreja, sendo um pastor itinerante. Para quem não sabe o que é um pastor itinerante, é um pastor ordenado como pastor, certo? Mas ele não fica muito em congregação. Né? Então, meu negócio era rua, era estar pregando para pessoas em trem, ônibus, metrôs, estações de ônibus. Era o mais exportável que tem. Não, o que eu queria, na verdade, era poder ver uma possibilidade de levar aquilo que estava dentro do meu coração para dezenas de centenas de milhares de pessoas. Então, assim, eu queria incendiar o mundo, como, por exemplo, o Paulo de Tarso fez. Mas eu não sabia que o que eu estava fazendo era quase a mesma obra que um Osama Bin Laden faz com o seu terrorismo. Eu estava aterrorizando a cabeça das pessoas e tirando a pluralidade, a democracia, quebrando a ética, quebrando os valores culturais de cada pessoa. Eu estava estipulando e extrapolando todos os limites de uma moralidade, de uma civilização entre pessoas. Eu não sabia disso, porque o meu pastor dizia que para Jesus voltar, eu precisava, em primeiro lugar, tanto eu como todos os missionários e pastores lá também, deveriam pregar o evangelho. Como diz Mateus, capítulo 24, versículo 14.
Jesus fala que quando este evangelho for levado a todas as nações, então chegará o fim. E eu não entendia que fim era esse, eu não entendia nada sobre para quem Jesus falou, eu imaginava que Jesus estava conversando, era para mim, a mensagem era espiritual. Enquanto isso, pessoal, na verdade, eu estava me enganando e enganando dezenas de centenas de pessoas que paravam para me ouvir. E as almas, que eu digo, as mentes que eu consegui convencer através de um púlpito, através de uma obra evangelística, de uma visita no lar, de uma pregação de rua, essas pessoas que eu consegui levar para esse suposto Jesus Cristo e para essa fé radicalizada e fechada, retorcida dentro do seu próprio movimento, eu peço perdão para essas pessoas. Então, eu sou um ex-pastor e hoje sou uma pessoa descrente, vamos dizer, um ateu. De qual denominação que tu era? Eu era da Igreja Batista, mas eu fui antes da Igreja Assembleia de Deus, né? Quem é que não passa? Tem jeito, né? Uhum. Tem jeito de Assembleia de Deus. Qual é o pobre que não passa primeiro pela Assembleia de Deus? Eu quero que algum presbiteriano morda a língua antes de dizer, olha, eu não passei pela Assembleia aí. Então, eu passei pela Assembleia de Deus, eu passei pela Igreja Presbiteriana, e depois eu fui parar na Igreja Batista mesmo, que eu achei mais moderada entre a Assembleia de Deus e a Presbiteriana, né? Então, fui parar Mas fui batizado na Igreja Católica quando pequeno. Tem isso também, né? Tem mais isso. Então, assim, minha jornada de vida, meus amigos, minha jornada de vida é exatamente essa, né? De hoje estar vomitando, colocando para fora tudo aquilo que era tóxico dentro de mim, e hoje eu estou uma pessoa muito, 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 muito melhor mesmo. Fico feliz pelo homem que eu sou hoje. Isso é importante, né? Acho que o principal é a gente estar justamente assim, se sentindo... Passa aquela culpa, né? Passa aquela coisa de tudo aquilo que a gente viveu. Porque eu também que a gente tá devendo, né, alguma né? coisa pra alguém. Eu pessoalmente, eu não sei como é que é essa sensação. Eu só... a Maria nunca eu não passei por isso. Eu também sou são... batizada pela católica. Eu fiz primeira comunhão. Mas meus pais nunca foram muito, assim, praticantes. Eu acho que a minha mãe só ia por causa da minha avó. Sabe, que ela ia quando ela era criança, então depois que a minha avó morreu, ela continuou levando a gente. Mas o meu avô paterno era pai de santo, e a gente foi na igreja espírita. Ela foi bem aberta, ela é bem aberta. Eu nunca sentei na mesa e vamos orar, nunca discuti sobre Bíblia e Deus e Jesus e pecado com os meus pais. Eles preferiam falar de história, de geografia, de literatura, de outras coisas, sabe, assim... Então eu nunca tive essa sensação de culpa, nunca tive medo de ir pro inferno, nunca achei que eu tava pecando na minha vida. Então eu tô olhando de uma perspectiva assim de fora. Eu fui muito... Eu fui 20 anos, né? 20 anos de que você foi? Nasci e cresci na igreja, né? Eu era aliança bíblica, era uma aliança bíblica, que era uma igreja moderada, tradicional, assim, daquelas bem tradicional. E aí depois eu fui pra uma outra chamada Encontros de Fé aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu fui ministro de louvor e fui um monte de coisa, assim, até eu sair também. E aí foi totalmente o contrário dela, né? Caramba, cara. Assim, eu acho que a religião, ela poderia fazer um papel muito importante como um clube social, uma organização filantrópica, sabe? Um conjunto de pessoas que tem aquele desejo de querer se reunir, de poder se confraternizar entre si, uma comunidade bacana, mas sem uma ideologia espiritual que confronta tempo, espaço, matéria, energia, som, luz, sabe? É o meu Deus, não é o seu, é o inferno, é o céu, é pecado, é degeneração completa, sabe? Eu acho que esses discursos, eles passam a ser um discurso muito populista, mas ao mesmo tempo, e também ao mesmo tempo, né, é um discurso danoso para a cabeça das pessoas que passam a acreditar. E na maioria das vezes, essas pessoas são as mais fragilizadas, são as mais vulnerabilizadas, certo? São aquelas que mais precisam de apoio, e são essas que são vítimas, alvos, né, dessa religião, dessas pessoas mal intencionadas que se utilizam da vulnerabilidade social delas para abocanhá-las, né? Sim. Torná-las ovelhas de pastor.
E a minha pergunta a seguinte é justamente assim, como é que foi o teu processo? Porque eu sei que eu já vi o teu testemunho, então eu sei que o teu processo de conversão foi meio atrelado também ao teu estudo da Bíblia, né? Sim, sem Porque alguém dúvida. perguntou sobre que seminário tu fez, mas eu acho que isso tá intimamente ligado com o teu processo de desconversão, né? Sim, sim, sem dúvida. Assim, logo quando comecei a minha jornada, como todo pobre, né? Dentro de uma favela pesada, no Rio de Janeiro, no Recife também, né? Então, assim, Uhum. traficantes que circulavam em minha casa, pessoas que estavam ali para recrutar crianças, né? Tanto para as drogas quanto para assaltar um vigilante para tomar a arma dele, para ter mais um pouco mais de munição, enfim, sabe como é que é aquela questão de. E aí eu, naquela favela pesada, difícil, eu comecei então a me encantar pelo Evangelho. Eu achava que aqueles jovens bem vestidos, sabe, aquela vida poderia me proporcionar algo um pouco diferente daquilo que eu tinha na favela, né? Então eu comecei a me debruçar com aquilo, porque meu avô me puxava sempre, né? Meu avô me puxava para ir para a igreja e eu chegava naqueles cultos ao ar livre, sabe? Ele pregando, ele tinha uma desenvoltura muito boa, era um ótimo pregador, né? E meu tio também, pregador do evangelho, né? Minha mãe católica, minha avó, por exemplo, paterna, era da Umbanda, né? Então, quer dizer, eu, de um lado, tomava banho com mel, de um outro era pentecostal, de um outro já era católica, de um outro já era espírita, então cada um puxando minha perna, meus braços, por um canto para o outro, para que eu pudesse me filiar a um tipo de ideologia religiosa. Então, eu fui crescendo com essas ideias de Jesus, do Espírito Santo, de batismo, de santificação, de purificação, e por ali se vai aquela coisa toda, aquela baboseira toda que a gente aprende todos os dias, né? Que para muitas pessoas ainda é um comportamento de fé, de prática religiosa, enfim. Então, aquilo tudo me enfeitiçou, né? E eu fui levado para aquele mundo, estudar a Bíblia, e o meu pai agora foi o fator principal disso tudo, porque quando eu estive no Rio de Janeiro, que eu ficava um tempo com a minha mãe, um tempo com meu pai. Minha mãe Recife, meu pai Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí eu fui com aquela mesma carga pesada, de pentecostal, de gente muito purificada, um puritano, na verdade, né? Sim. E meu pai não se deu muito bem com esse meu comportamento e começou a me alertar sobre alguns pontos positivos e negativos, né? Que eu não entendia muito bem o que ele queria dizer no início. Mas depois eu queria ver uma forma de poder convencer meu pai, porque eu não queria que meu pai fosse para o inferno. E meu pai era ateu. Meu pai não acreditava em Deus. Então, assim, foi um choque para mim. Foi como, por exemplo, juntar gelo e fogo, entende? E meu pai foi me degelando, né? Meu pai foi me consumindo, me gotejando, sabe? Me perfurando com as críticas e com as aguçadas perguntas que ele fazia sobre a existência de Deus. O que era Deus? E eu tentava, dentro da Bíblia, tentar respondê-lo, né? À altura do meu pai. Mas as suas críticas eram muito pesadas, eu não tinha condições de acompanhá-lo. Aí ele falou, olha, uma coisa boa para você, além do exército, seria você ir para um seminário. Fiquei pensando, meu pastor realmente tinha falado para ir para seminário e tal, mas eu achava que tudo isso era coisa de crente muito... o crente tradicional demais, né? Intelectual. Eu dizia, não, comigo é fogo, é poder de Deus, aquela coisa toda, né? Não tem negócio de teologia. Mas meu pai insistiu que eu fosse para o seminário para que eu pudesse, então, ter uma conversa um pouco mais franca com ele, mais adulta, né? E aí eu fui para o seminário, mas eu fui sem poder pagar o seminário, porque eu não trabalhava, o salário naquela época de lá eram R$ 132. Dá para vocês terem uma ideia do que é isso? Né? Era uma mixaria. Então, R$ 132 era o salário. Eu não ganhava ainda um salário. Eu ganhava mais ou menos uns R$ 70. Eu ganhava metade. Nossa, aquela coisa. Cara, muito, muito triste. Muito, muito triste, cara. Aí eu cheguei naquele seminário, vi aqueles jovens, todos eles elegantes, chegando de motorista, outros chegando de carro, de tudo quanto é tipo de jeito, né? E eu chegando como um maltrapilho, na verdade, né? Aí eu cheguei para um professor daquele lá e falei, professor, eu tenho muito apreço pelo evangelho, mas eu não sei me defender na fé.
o senhor não poderia me ajudar? Mas eu não tenho condições de pagar um seminário, né? Até fiz uma cotação lá de quem poderia me ajudar para que eu pudesse, então, pagar aquele seminário e tal, mas foi um problema que vocês não fazem ideia. Aí, tudo bem, os professores se reuniram e me chamaram como aluno não, aluno assistente, alguma coisa assim. Auxiliar, sabe? Tá? Não, aluno mesmo, aluno, mas eu não participava de provas, eu não participava de nada, mas era um aluno contínuo, certo? Somente para que eu pudesse participar mesmo. E eles tiveram essa piedade por mim, né? Só que eu não participava de nada, né? Meu nome não estava em lugar nenhum, enfim, desse jeito. E eu fiz, sabe, capengando, problema mesmo, e eu fiz aquele seminário só para aprender mesmo como é que eu poderia me defender, né? Para poder ter um debate melhor com o meu pai, né? E nisso eu fui conhecendo coisas ali dentro, cara, que eu fiquei assim, imaginando, falei, caramba, velho, é isso aqui que é o evangelho? Mas e essas contradições? E isso daqui? E Deus? E Deus? Aí eu comecei a ter contato com as obras que eu, poxa, comecei a ler umas obras pesadas, maciças, sabe? E aquilo me agoniou de tal forma, me inquietou de tal forma que eu passei, então, a querer buscar mais e mais aquelas coisas, né? Foi, então, que eu comecei a me desconstruir de muita coisa junto com meu pai, né? Então, meu pai me ajudou nessa desconstrução. Boa. Né? Mas eu continuei, firme e forte, aquela coisa toda e tal. Meu pai, infelizmente, morreu, né? E não me encontrou nesse estágio de vida em que eu me encontro hoje. Coisa que ele teria um orgulho que pena. supra-real. Né? Que pena. Então, e isso tudo, cara, me levou para uma discussão intelectual comigo mesmo, a ponto de fazer perguntas muito sérias para mim, certo? Para que eu pudesse, então, tomar uma decisão de abandonar a religião, seja ela qual for, e onde ela estiver. E tu lembra do dia, assim, que tu... Não lembra? Não tem um dia, né? Não tem um dia. Sim. Você, quando... existe um dia que você conheceu, por exemplo, a Maria. Pode ser que aquele dia. Mas, para uma pessoa que está num processo desse, é um processo tão lento, é uma coisa que você vai crescendo, por exemplo... você vê, Maria? Vamos falar da Maria aqui. Você vê o corpo da mulher. Né? Sim. Não percebe-se que está criando os seios, né? Que vai crescendo um lábio, que cresce mais uma coisa aqui, que cresce outra ali, e dessa forma vai. Assim mesmo o processo para você chegar a um estágio, e eu ainda estou no processo de amadurecimento dessa minha crítica e desse meu ceticismo. Mas não tem uma data específica para dizer foi em tal dia e tal hora, um relâmpago aconteceu e alguma coisa mudou. Não tem. Sabe, eu pergunto isso porque para mim foi um momento muito específico, assim. Eu estava assistindo um documentário que eu já tinha virado agnóstico, já tinha saído da igreja, já tinha virado agnóstico e tal. E aí eu estava assistindo um documentário que era com o Richard Dawkins e o Lawrence Krauss, e eles estavam falando sobre a existência no universo, como a gente significa pro universo e tal. E eles falaram uma frase que marcou, assim, pra mim, e foi, tipo assim, a pedrada que eu precisava levar. Porque eu ainda tinha muito medo de encarar a ideia de morrer. Morrer e não ter nada depois. E aí eles falaram assim, tipo, nós temos que nos sentir felizes, porque nós somos privilegiados de poder viver num universo de praticamente morte. E a gente teve a chance de botar a cara ao sol por pelo menos um breve momento. E a gente tem que ser feliz por isso e viver a nossa vida. Ele falou isso e eu fiquei assim... Aí eu peguei, olhei assim, daí eu... Ai. E aí caiu a ficha, sabe? E aí eu sempre conto pro pessoal, porque eu agora tô fazendo as lives com o pessoal falando de ateísmo. E eu sempre falo que foi depois dali, naquele momento ali, por 6 meses eu tive uma crise existencial sobre o que seria como é que seria o pós-vida, assim. A crise existencial, ela é muito importante. Né? Ela é um fator importantíssimo para nós que estamos em transição, né? Para nós que estamos aqui entre o 110 e o 220, né? Ligar e o desligar. Então, para mim foi muito importante todo esse processo de aprendizado, de humildade, para poder você chegar a novas conclusões, para você romper com essas bolhas,
para você romper com novos desafios e obstáculos, enfim. Então, eu ainda estou nesse processo, cara. Eu não vou dizer para você que eu sou o cara que que eu sou o dono da verdade ou alguma coisa, não. Eu sou apenas um dos que está nessa luta, eu sou apenas uma gota dentro do oceano, né? Então, eu sou uma pessoa que quer ajudar as outras a poder melhorarem um pouco mais suas relações com a humanidade, né? E não com os deuses, né? É mais um trabalho de abandono aos deuses e de acolhimento à sociedade. Que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, no vídeo que você procurou reagir com sua esposa, eu perguntei para as pessoas, fui para as ruas perguntar para elas, falei, olha, você casaria com o João de Deus, aquele cara que foi acusado pelo Ministério Público, que estu, tal, mais de 600 mulheres, tal, pelo menos é o que a polícia está dizendo. Ou você se relacionaria com um ateu? Aí a pessoa olha e diz assim, com certeza com o João de Deus, e não com o ateu. Foda isso, né, cara? Dessa forma. Aí eu falei, não é possível, guarda, vou entrevistar mais pessoas, né? E nisso eu perguntei, falei, olha, a Susana von Richthofen, você deixaria seus pais, né? Ou você namoraria com a Susana von Richthofen, ou você deixaria seus pais, ou até mesmo namoraria com um ateu? E foi, sem sombra de dúvida, uma lavada, assim, uau, Susana von Richthofen, sabe? E não o ateu. Eu falei, mas olha, o ateu nunca pisou o pé na delegacia, nunca teve o seu primeiro réu quebrado, né? Uma pessoa honesta, não, mas eu prefiro a Susana von Richthofen. A Susana von Richthofen eu até relevo um pouco, porque ainda tem a questão de que não tá assim 100% confirmado que foi ela, tanto que teve os 2 filmes, né? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, e ela continua sustentando que ela não teve nada a ver com isso. Agora o João de Deus... Exato. O João de Mas Deus... ele pergunta dos Nardoni também, né? Sim, os Nardoni também nunca confessaram que eles fizeram nada com a Isabela, né? E aí eu perguntei dos Nardones também, deixaria seus filhos, né, com a Nardoni, com a família Nardoni, ou você deixaria com o ateu? O ateu nunca teve. E aí o que acontece? Perguntei quem votaria também, teve um vídeo. Se você votaria em alguém que não acredita em Deus. Então eu vi que nós estamos infectados por esse vírus. É um vírus, sabe? Uma bactéria nociva, poderosa, que é muito mais infecciosa do que o problema universal que nós tivemos aí em 2020. Né? Então, eu acredito que isso requer um pouco mais de educação, um pouco mais de seriedade, ter responsabilidade por parte da sociedade em querermos nos educar ceticamente. Sim, porque a igreja, o mais assustador da igreja é que ela, principalmente a evangélica, é que ela promove a ignorância. Exato. Essa é a questão. Não consuma músicas do mundo, não consuma programas do mundo, não leia coisas do mundo, nada do mundo. A gente acompanha uma criadora de conteúdo evangélica, que é a Fé com Tulipas, e ela já fez vídeos dizendo que psicologia é pecado, empatia é pecado, aposentadoria é pecado, evolução não é comprovada, nada disso, sabe? Então, tudo que nos afasta de Deus é errado. Essa é a toada dela, sabe? Tudo que nos afasta de Deus é errado. Então, busque sempre a Bíblia, deixe essas coisas de fora, sabe? E isso me assusta bastante. Com certeza, é assustador, né? E para algumas pessoas que estão nos ouvindo e que elas ainda, Maria, estão nas suas crenças, também elas acham que é muito assustador nos ouvir. Né? É como, por exemplo, um cristão ouvir um satanista, aquele cara todo desenhado, cheio de caveira, todo uns dentes, a língua bifurcada, cabelo para lá, aquela figura bem, meio que aquele estereótipo de monstro, né? Então, para o cristão, o ateu ainda é um bandido, ainda é uma pessoa que fala mal de Deus, uma pessoa que não merece credibilidade. Que não tem escrúpulo, que não tem moral. Não tem escrúpulo. O Datena, inclusive, né, ele chegou e fez uma... essa é clássica, né? O Datena convocou São Paulo e o Brasil todo, certo? Para fazer um lixamento moral contra os ateus. Tá? Então, quer dizer, desnecessário uma coisa dessa. Tá? É muito desnecessário. Um cara desse aí que é bandido, olha o que o cara fez. Né? Ele falando, né? Ele dando a sua... Eu estou aqui declamando
Aí ele falou, olha que bandido, olha um cara desse. Isso aí com certeza é um ateu. É um cara sem Deus no coração, porque somente uma pessoa sem Deus no coração é capaz disso. Vocês entenderam? Né? De fazer isso, de queimar essa menina aí, de fazer, com certeza, um cara desse não está na igreja. Um cara desse não é de Deus. É um ateu. E detalhe falou, que quando é um pastor... Aí, mas não era cristão de verdade. Não era cristão de verdade. Tem isso. Boa, gostei. Então, assim, isso tudo faz com que a sociedade crie um estereótipo ao nosso respeito e gere uma figura. E dessa figura gera os preconceitos, as discriminações e tantas outras coisas que vocês estão cansados de saber o que é. Então, eu acho que isso precisa mudar. Eles acreditam que ateísmo também é uma religião. Eles ficam nessa vibe. Entendeu? E que o que o ateísmo quer é convencer todo mundo de que Deus não existe. Uhum. Eles acham que todos os ateus pensam igual, veem religião da mesma forma, sabe? Eles acham que tem dogmas e coisas assim. Uau. E, tipo, cada ateu é de um jeito diferente, acredita em uma coisa diferente. E eu não tenho nenhuma intenção de evangelizar as pessoas. Desevangelizar as pessoas, sabe? Eu, por exemplo, você falou uma coisa muito certa agora, né? Cada ateu tem um pensamento, uma linha de frente. Você não tem, por exemplo, essa intenção. Eu já tenho essa intenção. Eu já vou, né? Por quê? Porque eu acho que o que eles estão fazendo, esse trabalho de evangelização, daqui a pouco nós teremos aqui no Brasil um Afeganistão. Exatamente. Certo? Você vê que o Afeganistão, eles foram eles foram afetados, né, pela omissão, né? Os Estados Unidos estava lá, 20 anos os Estados Unidos ali, o pessoal, as mulheres sem burca, estudando, fazendo faculdade, todo mundo bem, reconstruindo o país, né? Todo mundo consumindo, tendo as suas vidas normais, até que eles não vigiaram muito bem, atacaram os Estados Unidos, porque o Osama Bin Laden ele teve o acolhimento do Afeganistão, mesmo depois de tudo que os Estados Unidos fez pelo Afeganistão, e acolheu o Afeganistão, e acolheu o Osama Bin Laden. Né? E os Estados Unidos falou, bom, eu vou sair daqui, eu não vou ter condições. Então, grupos da Al-Qaeda, junto com o Hezbollah, eu não me falha a memória agora, não estou lembrando. O Talibã. Talibã, exatamente. O Talibã se apossou perfeitamente daquele local e saiu metralhando, acabando, destruindo, porque eles acham que essa pedagogia do enfrentamento, da violência, né, do estupefato, né, Alá precisa que haja isso, tudo esse banho de sangue, para que eles possam ser respeitados e a honra de Alá possa ser honrada de alguma forma. E hoje está o Afeganistão que ninguém quer ir para lá, nem os islâmicos querem ir para lá, não é verdade? E hoje, para vocês terem uma ideia, a Suécia, os países da Escandinávia ali, aqueles países, a Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, certo? Estão sofrendo um processo de islamização completa ali, certo? A ponto de, na Suécia, as academias agora terem postura para que as mulheres, que são mundanas e infiéis, elas tenham um corredor para entrar na academia e as mulheres muçulmanas outras. Porque as mulheres muçulmanas não podem olhar para a Maria com essa roupa que está aí agora. Porque a Maria estava sendo uma devassa, uma Jezabel, na verdade, alguém que estaria desencaminhando essas mulheres fiéis de Alá e de Mohammed. Então, quer dizer, se você fica calado, ateísmo é isso, é ficar calado, na sua, não falar nada, tranquilo, aí o processo vem igual uma onda. Você já viu uma... E quando veio, já era. Então, o meu trabalho, o que eu falo sempre para as pessoas é o seguinte, olha, o que Paulo de Tarso, personagem, um dos principais personagens do Novo Testamento, fez pelo cristianismo, eu estou disposto a fazer o triplo do que ele fez. Se ele evangelizou 1 milha, eu quero desevangelizar 3 milhas. Entende? Porque eu quero mostrar para eles que nós existimos. Porque senão, a retroescavadeira está vindo aí. Eles vão nos empurrar na fossa, igual aqueles lá de
igual aquelas pessoas de lá dos centros de concentração, empurrar para a vala e jogar terra em cima da gente, vivo ou morto. Então, se nós não fizermos nada... Que o que a gente faz mais é criticar e mostrar para tentar fazer com que os crentes notem o que está acontecendo com a própria religião deles e não necessariamente queiram sair da religião, mas queiram mudar a forma como as coisas estão sendo feitas. Maria. Eu sei que é difícil, mas é que há um tempo atrás, a gente entrevistou um muçulmano e eu perguntei para ele sobre esse tipo de ação. Principalmente, eu foquei mais assim no Irã, sabe? Na questão de, tipo, como é que tu te sente da tua religião ser usada para oprimir pessoas em outros países. E ele também foi omisso. Ele falou, isso é coisa cultural, não é coisa da religião, porque a religião diz isso e aquilo. E daí, tipo, eu acho que é muito complicado isso. É muito complicado. Porque eu entendo o que tu faz e eu respeito o que tu faz, mas eu acho que às vezes isso também mais espanta as pessoas. Isso talvez assuste as pessoas. Eu queria ver uma revolução das pessoas que acreditam para mudar a forma como as coisas são feitas. Eu também acho que vai acontecer. Pois é, eu sei que eu sou... É utópico, mas né? Maria, eu acho que o seu jeito, ele é muito bom para uma influência. Só que assim, olha bem, pega alguns vídeos no YouTube de um caminhão virado, transportando carne, biscoito, seja lá o que for, e aqueles selvagens de todos os tamanhos, de todas as idades, saqueando aquela mercadoria toda, e o cara lá dentro pedindo socorro das ferragens, a boleia do caminhão ali quase que pegando fogo, indo fogo para o cara, e o pessoal ali, porque eu quero a mercadoria, aquela coisa toda. Essa é a educação que nós temos no Brasil. O Brasil não vai mudar se não for por choque. Choque. Um bombeiro, quando entra na sua casa, pegando fogo, eu não sei se o Misa vai concordar comigo, mas ele não pede, não toca a campainha, ele não pede licença, né? Ele já entra puxando o teu cabelo, colocando você no chão, deita, sai puxando você e nos gritos, sabe? É assim que ele te socorre. Porque nós estamos num país emergente, um país que está sendo derrubado pela religião, um país que está sendo sufocado pela má educação, pela má formação, certo? Distraído. Nós estamos vendo pessoas distraídas. E uma pessoa distraída e que está num estado vegetativo, você não tem condições de chegar lá para conversar com ela normal. Opa, e aí, tudo bem? Porque nem todo mundo tem a educação que a Maria tem, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter hoje o que a Maria tem, a educação, a civilidade, o senso crítico, a educação paterna, materna, não sei como foi a tua educação, a maneira como você vê a política. Por exemplo, você trouxe agora e me corrigiu sobre a questão de se foi o Hezbollah ou o Talibã. Você foi de certo, foi o Talibã. Então, quer dizer, quantas pessoas saberiam disso? Aí, agora... A não ser que o TikTok contasse. Você entende? Então, o Brasil, Maria, precisa de um choque enérgico. Se fosse um país um pouco mais evoluído, eu digo mentalmente, não financeiramente, porque financeiramente nós somos legais, certo? Temos uma per capita, um PIB muito bacana, apesar de ser mal distribuído, imposto lá na casa do caramba, e corrupção tomando conta de tudo. Mas... o nosso problema é mental, é escravocrata, é de eu me sentir melhor que você, é de te derrubar, sabe? É de mostrar que você não vale nada, é de consumir, de ter, sabe? Então, quer dizer, então é essa mentalidade que as pessoas têm. Tanto é que elas vão para a igreja, para quê? Para buscar prosperidade, um novo casamento, um novo pai para os filhos, vão buscar comida, bebida, vão buscar prosperidade para a vida delas, porque é assim que elas aprenderam, consumismo, até fazer de Deus um agiota cósmico. Você me dá, você me...
uma agiota cósmica. Coloca a mão no pescoço de Deus e, ó, preciso desse dinheiro aí agora, cara. Tu vai ter que Exatamente. Ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Ou, você, ou dá ou desce, como disse o Bispo Macedo. Né? Eu comecei há uns... Até, só para comentar rapidinho, mas eu comecei há uns dias essas lives que eu tô fazendo de Pergunte ao Ateu no TikTok, que é justamente essa coisa de fazer um enfrentamento, assim, diário com as pessoas, tá ligado? Eu vou lá, entro, eu deixo qualquer pessoa entrar para tentar provar que Deus existe ou não, e as pessoas nunca conseguem provar nada, porque as pessoas não sabem realmente embasar metade da fé delas. Mas o ponto que é muito assustador um pouco assim, é as pessoas dizendo assim, eu me assumi pros meus pais gay e ateu. Eles me aceitaram gay, mas como eu disse que era ateu, eles me mandaram pra fora de casa. E o Pirula disse que ele tá tendo muita mensagem de pessoas dizendo assim, Pirula, eu tenho medo de falar pros meus pais, porque meus pais não vão me aceitar. Eu falei pro meu pai me expulsou de casa. E ele disse assim, a gente cometeu um erro aqui no Brasil de parar de falar de ateísmo alguns anos atrás. E aí a gente deixou, porque a pessoa assim que tá resolvida, as pessoas entendem como a gente é, etc, etc. E agora eu tô vendo que o fato da gente ter parado de falar piorou a situação, porque agora as pessoas voltaram a ser mais preconceituosas do que eram naquela época. E ele disse assim, e agora eu tô vendo que a gente tá precisando militar mais, porque senão a gente vai desaparecer. Olha, não tenho dúvida disso, não. Você vê, você coloca aí depois, coloca no Google o que é o teonomismo, teonomia. Tá certo? O que eu venho falando aqui no meu livro, no capítulo 23, sobre a questão da teonomia. O que é essa nova forma de abordar a sociedade através de uma ideologia divina, onde as pessoas, evangélicos querem normalizar as obras do Antigo Testamento e trazê-las para o dia de hoje, aplicá-la para os nossos dias. Você entende isso? Então, assim, você vê que isso é o grande plano dos cabeças do cristianismo, dos grandes apologistas, né? Da cabeça dos maiorais que controlam cristãos de todos os países e mundos afora. É dominar, é fazer com que essa mensagem ideológica e política seja massificada na cabeça das pessoas de tal modo que não haja um outro pensar senão o pensar bíblico. E isso é muito aterrorizador. E se nós ficarmos calados, amanhã Maria vai estar dando amém, graças a Deus. Eu tenho também aquela ideia, assim, que eu acho que é uma ideia que a gente já vem discutindo há bastante tempo, que é aquela coisa assim, não existe moderado na religião, porque o moderado, ele vai servir, ele vai dar espaço para que eventualmente exista um fundamentalista ali. Sim. O moderado na religião vai eventualmente abrir espaço para que daqui a pouco entre um cara... Vai surgir um fundamentalista que vai querer interpretar a palavra literalmente, e aí por ele interpretar a palavra literalmente, as pessoas vão ouvir mais ele, porque ele parece que está mais certo, porque ele oferece respostas mais fáceis, que nem a extrema-direita faz. E a pessoa cresce, toma controle da religião e já era. Sim, lá nos Estados Unidos, já que a gente importa todos os Estados Unidos, principalmente os evangélicos, eles importam todas as pautas americanas, né? E o movimento que está tendo muito lá é das pessoas acharem que Jesus Cristo é um fraco. É verdade. E que quando o pastor fala no púlpito exatamente o que Jesus Cristo diz, a pessoa vai lá e diz, nossa, pastor, por que você disse isso? Você falou que nem um comunista. Mas isso foi o que Jesus Cristo disse. Como a gente viu a bispa, ela não é bispa, eu esqueci qual é a palavra, que fez a missa pro Trump. Que ela falou nas palavras de Jesus Cristo, pedindo para Trump ter compaixão com as pessoas LGBT, com os imigrantes, com os trans, etc. E daí ele disse que ela era uma comunista, os cristãos estavam dizendo que, nossa, foi fraquíssimo, foi político, e ela literalmente estava falando do Sermão da Montanha. Então, você compreende? É exatamente isso que o Misa acabou de falar. É um moderado que vai passar a escutar o fundamentalista, porque é assim que a Bíblia diz. A fonte de autoridade, entendam bem isso, a fonte, a regra de fé, regra, não é uma exceção, é a regra de fé, de comportamento e de vida social, é esse livro aqui, olha. Aqui dentro, se as pessoas fossem, de fato e de verdade, tomar isso daqui ao pé da letra,
não caberia. As escolas teriam que fechar e os hospitais teriam que fechar para abrir presídios. Você entende? Uhum. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é de conscientização. Agora, como? Qual é o método? Qual é a didática que eu tenho que me comportar diante dessas pessoas, exceto confrontá-las? Se eu não puder confrontá-las, são elas que vão me confrontar. Como que elas vão me confrontar? Vou te falar. Por exemplo, o rapaz falou assim, Jason, o livro que você está mandando aí, vai aparecer a capa do livro quando vier para cá? Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque não pode aparecer. A minha chefe aqui não pode saber que eu sou ateu, e esse tema não pode entrar aqui na minha empresa. Se ela souber, ela me demite, porque ela é muito religiosa. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, cara, mas não vai, a capa vai tudo bonitinho, né? Até mostrei para ele, falei, olha, vai dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Não vai aparecer nada, tudo certinho e tal. Aí ele, então tá bom, cara, porque aqui a minha chefe não pode nem pensar. E quando o livro chegar aqui, eu vou arrancar a capa. Eu vou arrancar a capa e colocar uma outra capa e ler o seu livro nos meus intervalos. Meu Deus do céu, cara. Sério. Outros pegaram, por exemplo, uma mulher me mandou uma foto do livro dela, estraçalhado mesmo, porque o cara tentou quebrar esse livro ao meio. Ele tentou rasgar o livro ao meio. Ainda bem que é bem grosso, né? Ainda bem que é bem grosso. Mas ela mostrou como é que foi estraçalhado. Então, você vê que essa postura, por onde a gente tem passado e o que a gente tem visto de experiências das comunidades falando essas coisas tão absurdas, é momento mesmo da gente chegar e repensar os nossos métodos e a nossa pedagogia e o nosso enfrentamento. Porque se nós ficarmos no fofinho, olha, é aos poucos que a gente vai chegando lá, não chega. Porque talvez porque esse tema não me dá tanto gatilho, sabe? Boa. Legal. Eu fico muito. Pra ele dá muito. Eu não consigo ser tão assim, enfática. É mais pra mim assim, quando alguém vai falar sobre aborto, aí que eu começo a ficar, tipo. Sobre antifeminismo, sabe? O tema da religião. Porque até quando a gente se conheceu, eu não sabia que ele era evangélico. Porque nunca passou pela minha cabeça perguntar se ele era evangélico. Entende? Nunca assim, nunca cogitei que ele pudesse ser evangélico. Porque não me importava. Sim, legal. Sabe, olha que educação, olha que educação boa e nova. Quem dera, né? Quem dera. Né? Mas o problema não é esse, não. Nós estamos, como por exemplo, o Misa acabou de falar, mãe, eu faço parte do PCC. Meu filho, que é isso? Misericórdia. Mamãe, eu sou prostituta. Minha filha, o que foi que houve? Meu Deus. Mãe, eu sou macumbeiro. Eu sou a peste do mundo. Mãe, foi eu que soltei o Covid no mundo. Tudo bem, minha filha, não tem problema. Agora, vai lá e vai dizer que você é ateia para ela. Pronto, aí você vai ligar o gatilho. Todos os gatilhos de todas as metralhadoras, fuzis e ponto 50 que tiver na cabeça da pessoa. Não é só um gatilho, você entende? Porque existe algo dentro dos seres humanos que são predominantemente doutrinados por essa ideologia católica cristã de que nós somos maus. Até a Bíblia fala, diz o nécio, o tolo, o covarde no seu coração. Certo? Não há Deus. Olha a maneira como eles falam da gente. Isso é a Bíblia falando. Mas, veja, não há Deus, mas em nenhum momento eles dizem, o ateu foi lá e exterminou, executou fulano, Beltrano. Não existe uma passagem na Bíblia. Agora, quantas passagens na Bíblia está dizendo que Davi, Josué, Elias, matou, fez, aconteceu lá? Tudo em nome de Deus. Está lá, mas o nécio sou eu. Esse é mau. O nécio é você, o nécio somos todos nós que estamos aqui na live. Você entende isso? E isso não pode acontecer. Então, o meu livro agora, esse meu livro, tem gerado uma crise existencial muito forte em muitos cristãos. Muito, muito forte. Teve uma médica que ligou para mim, e isso não é brincadeira, nem é ficção. A médica ligou para mim e falou, oi, tudo bem? Eu estou falando com o seu Jason? Aí eu falei, sim, senhora. Ela falou, quero dizer que eu sou médica,
estou aqui no hospital, tal, e estou aqui com um paciente que leu o seu livro e teve uma crise e veio parar no hospital. Nossa, meu Deus do céu. Você imagina uma coisa dessa? Sim. O camarada está o tempo todo acreditando em Jesus e, de repente, ele descobre, não tem como fugir nesse livro. Não há possibilidade de você ler e sair desse livro impune ou sair desse livro isento. Vocês entenderam a questão do hospital, ok? Uhum. Sim, Beleza. Então, este livro é um livro que não deixa escapatória. É um livro que não deixa o crente impune, nem tampouco isento, mas mostra, por uma questão de A mais B, de 2 mais 2, que são 4, que Jesus, de fato e de verdade, mentiu sobre sua segunda vinda. Uhum. Então, assim, isso foi derrotador para mim quando eu descobri. Uhum. Isso me deixou num estado de nervo que não foi brincadeira, porque não teve como fugir, porque é a Bíblia. O que eu faço aqui nada mais é se não colocar a interpretação bíblica. Aí o que foi que eu fiz? Fiz uma análise, né? Criei uma crítica contundente à escatologia cristã e provei em 460 páginas, certo? Em 24 capítulos, que Jesus, de fato e de verdade, mentiu descaradamente para os seus discípulos sobre a sua segunda volta. Uhum. E o que acontece? Hoje, pastores ganhando rios de dinheiro com a tal volta de um judeu que, segundo a narrativa, subiu voando para o céu. Uhum. Você entende isso? Então, quer dizer, eu preciso que as pessoas, quando tiverem acesso a esse livro libertador, elas possam se conscientizar. Assim, como é que está sendo a distribuição? Tu está tendo um bom retorno? As pessoas estão além dessas pessoas que procuraram, estão te procurando muito, estão te chamando para falar mais sobre esse assunto. Porque assim, eu também, na época que eu era da igreja, acreditava na segunda vinda e tal. Depois eu comecei a ver que não fazia sentido nenhum toda essa parada. Mas é algo que ainda é muito novo. As pessoas mal discutem isso. As pessoas ainda acreditam em arrebatamento. Que é uma coisa que é uma invenção de um século atrás. As pessoas, não, isso aí tá na Bíblia, é exatamente isso. Quando eu fui explicar para meus pais, eles, não, mas isso aí tá na Bíblia. De onde é que tu tá tirando essa história? De onde é que tu tá inventando isso? Eu disse, não, isso não tá na Bíblia isso. E eles ficam... Então, como é que tá sendo assim? Porque a gente realmente nunca viu... deu problema de novo no nosso áudio. Vou ter que ver o que tá acontecendo com esse cabo aqui. Mas a gente nunca viu alguém falando sobre isso. Falando sobre essa questão de que não há segunda vinda, né? Eu queria saber como é que tá sendo, então, essa recepção. Tem sido um desafio muito grande. Porque é o seguinte, vocês que já me assistem, sabem que eu sou muito pragmático, sou objetivo demais. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu sou muito pragmático nas coisas que eu faço. Então, eu procuro sempre onde é que estão as fontes das coisas para que eu possa fazer a minha crítica e a minha desconstrução, certo? Então, eu vi que tanto o judaísmo, a coluna que sustenta o cristianismo e o islamismo, baseiam-se em 2 fontes gerais. E quais são essas 2 fontes gerais? Chama-se Moisés e Jesus. Uhum. Então, assim, se o crente entende que Jesus, ele é, de fato, o que a Bíblia diz, um mentiroso e um falso profeta, um alucinado, megalomaníaco, alguém com crises de identidade, uma pessoa que disse que ia mandar, que tinha anjos ao seu redor, que tinha autoridade nos céus e no universo, mas ao mesmo tempo ele pecava, errando sobre questões de física e refração, por dizer que as estrelas cairiam na Terra. Quer dizer, é um megalomaníaco. É alguém com problemas, com os transtornos de identidade muito fortes, certo? O famoso então, assim, doidinho da Galileia, a gente chama aqui. Pronto. Então, assim, quando eu comecei a descortinar tudo isso, eu vi que os meus vídeos, as pessoas passaram a ter um pouco mais de interesse nessa situação. E quando eu fui participar de debates e tal sobre o assunto, eu vi que os apologistas ficavam muito perdidos. Porque eles diziam, mas espera, Jesus não estava falando para a igreja de hoje? Eu falei, não. Jesus, quando falou que ele ia voltar, olha aqui, ó, por exemplo, né? Olha aqui, Jesus dizendo que vai haver grande destruição,
que as estrelas vão cair do céu, mas acautelai-vos, vigiai, orai, porque a minha volta vai acontecer assim, assim. Eu digo, tá bom, tudo bem, mas para quem ele estava falando isso? Para quem? Era para nós ou para os seus discípulos? Quem é que iriam ver, ouvir, presenciar, tocar, fugir, ser açoitado pelas sinagogas e pelos governadores e presidentes daquela época? Quem era? Os discípulos de Jesus, os 12. E não tem como fugir disso. É a regra básica de uma interpretação, de uma hermenêutica, com exegese. É saber o que foi escrito, para quem foi escrito, quem escreveu, para onde, qual é o objetivo dessa escrita. Então, Jesus estava falando diretamente para os 12, que eles passariam pela grande tribulação, que eles veriam o anticristo, filho da abominação, surgir. Eles veriam, e quando eles vissem, lá em Mateus 24:15, quando eles vissem o filho da abominação, ou o abominável da desolação, como dizia Daniel, fujam. Olha o que ele disse. Fujam. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas aqui tem Judéia? No Rio Grande do Sul. Tem Judéia por aí? Tem montes. Não tem. Tem umas coxilhas aqui. Então, assim, Jesus estava falando diretamente para aqueles que iriam perseverar até o fim. Versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. Jesus está dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas espera aí, calma. Que fim era esse? Jesus está falando que o fim de todas as coisas é exatamente a sua volta. Porque ele fala, ó, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Veja, então virá o fim, quando o evangelho for pregado em todas as nações. Mas calma aí, se os evangelistas, aqueles apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, teriam que permanecer firmes até o fim, isso quer dizer que eles estariam vivos. No mínimo. É lógico, então, é óbvio isso, não é verdade? Sim. Mas aí vem a questão. Eles estão vivos? Não. Não estão. E outra coisa, as pessoas falam, mas aí tem que ter a questão da grande tribulação, vai acontecer e tal. Mas pera. Vamos falar sobre a questão da grande tribulação. A Bíblia fala, em Lucas, capítulo 21, Maria e o Misa, e o grande público, que a grande tribulação vai ocorrer, sabe como? Com espadas, cavalos e cavaleiros. Os homens cairão ao fio da espada na grande tribulação. Então nós, como metralhadora, nós ia resolver isso aí. Você está entendendo? Eu pergunto, para que a grande tribulação pudesse ocorrer, todos os homens deveriam pegar em espadas. Aí vem o crente e diz assim, mas Jesus estava falando ali com certeza de uma AK-47. Sim, com certeza, de bomba nuclear. Não, é que isso é só uma metáfora para o futuro, na verdade. Você está entendendo? Sim. Aí o texto está dizendo, não. E quando ouvirdes, olha o que Jesus estava falando para eles, para os 12. E quando ouvirdes falar de guerras e sedições, não vos assusteis. Veja, se as guerras estão para acontecer, por que Jesus pede para ele não se assustar? Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça primeiro, mas ainda não é o fim. Mas lembra do que ele falou lá em cima? Aquele que persevera até o fim, mas ainda não é o fim. Aí ele fala, então, vão lhe dizer que haverá grandes e vários terremotos, fomes e pestilência. Haverá também grandes coisas, espantosas coisas, Maria, que os apologistas dizem que vão acontecer ainda hoje. Rodrigo Silva anda alimentando-se de milhões de dólares com cursos na internet, dizendo que nós já estamos naquela geração de pessoas que vão passar pela grande tribulação. Eu só não sei onde é que ele vai comprar, as espadas. Aí ele diz assim, mas agora vem a questão. Lembra que eu falei para vocês agora sobre guerras, pai contra filho, filho contra pai, grande tribulação? Ele fala assim, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Peraí, sinagogas? Então quer dizer que específico, né?
É bem específico. É sinagoga. Aí ele fala, e as prisões, e conduzindo-os à presença de reis. Pera. Reis? Reis? O rei da Inglaterra, o Charles? Vai todo mundo para Inglaterra? Mas nós temos no mundo todo hoje, no século XXI, acredito eu que mais ou menos uns 14 países que têm reinado. É bem pouco. Não mais do que isso. E vários deles são cristãos. Aí eu pergunto, Jesus estava se referindo a esses reis dos 14 países do mundo todo? Não, né? Então Não. se referia àquela época, a monarquia, que era predominante. Aí ele fala, e vos acontecerá isso para testemunho. Jesus está dizendo, vocês serão as minhas testemunhas. Aí ele diz assim, ó, versículo 14 do capítulo 21. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar com uma vez de responder, babá, aquela coisa toda. Aí ele diz assim, ó, mas quando virdes, agora isso aqui é fatal. Capítulo 21, versículo 20. Eu sou muito bíblico, desculpa, tá falando. Não, é até de boas, Jesus está falando agora, olha para os discípulos, e ele fala assim, ó, capítulo 21, versículo 20 de Lucas 21. Ele fala assim, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a desolação. Aí ele diz assim, ó, olha o que ele diz no versículo 22. Porque dias de vingança são estes, não esses, não aqueles, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Para que se cumpram todas as coisas. Se é para se cumprir todas as coisas, agora quando? Nesses tempos, nessa geração, então Jesus está falando para quem? Para os seguidores dele. Agora, quem são esses seguidores? Nós? Eu, você, não. Fulano, Beltrano de hoje? Os seguidores estão com eles ali presente. Exatamente. Aí uma coisa interessante, aí Jesus fala assim, ó, versículo 24, diz assim, ó, e cairão ao fio da espada, e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada, entenda. A grande tribulação era em Jerusalém, em lugar nenhum mais. E sem contar que seria de espada. E ali estaria acontecendo a grande tribulação, que seria o prelúdio para a volta de Jesus. Aí Jesus diz assim, ó, e haverá, versículo 25, e haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, e na terra a angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar. Aí ele fala assim, os poderes dos céus serão abalados, e então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então verão. Aí eu pergunto, quem naquele século viu Jesus voltando? Alguém? Não, né? E Jesus, para terminar o seu sermão, Jesus fala assim para eles, no capítulo 21 ainda, versículo 36. Jesus diz assim, ó, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé ante o Filho do Homem. Espera aí, agora pegou pesado. Jesus falou para eles perseverarem, orar, vigiar, correr, fugir. Agora Jesus está falando que se eles vigiarem e forem prudentes como serpentes e simples como pombas, eles vão ser poupados de todos esses acontecimentos, as estrelas caindo do céu e eles sendo poupados, e eles vão estar de pé. Um morto fica de pé diante da volta de Jesus? Mas essa narrativa, ela está incluindo quem? Quem é que deve ficar de pé diante de Jesus? Responda você agora, Maria. Os apóstolos dele? Os apóstolos dele, para estarem de pé. E esses apóstolos têm nome. Tem nome. Não é o apóstolo Rina. Não, é o apóstolo Rina. Então, quer dizer, eu acho que há um complô entre pastores. Não toqueis nos ungidos. Não fale mal de pastor. Não fale da doutrina. Não saia por aí conversando com os perversos. Porque se vocês entrarem num canal do Misa e da Maria, vocês serão contaminados. O diabo vai entrar igual Fred Krueger nos sonhos de vocês. Vocês serão exterminados. As estrelas vão cair em cima de vocês. Quer dizer, poxa, cara,
traga a sua oferta para que nós possamos ter mais força, mais vigor, para que nós possamos pregar o evangelho e Jesus voltar logo. Acelerar a volta de Jesus. Por isso que eles forçam tanto a questão da perseguição, né? Eles querem muito ser perseguidos. E eu vou te deixar uma recomendação, se um dia tu quiser também assistir, tem um documentário na internet que a gente acabou descobrindo sem querer, chamado Satan's Guide to the Bible, que é o Guia de Satã para a Bíblia. Que daí é justamente ele explicando os segredos que os pastores não falam nos seminários. E por que eles não falam esses segredos. Aí ele entrevistando, um cara entrevistando, um formato de animação, assim como se fosse aquelas animações, aquelas histórias bíblicas que contam nas escolas dominical, sabe? Com aqueles papelzinho de veludo e tal. E eles vão colando assim de forma bem didática. Super didático. Super didático, com historiadores e teólogos falando que, tipo, contando toda a história. Tipo, Moisés não existiu, Israel descendeu de Canaã, eles só foram se criar lá em 1200. E ele fala sobre essa passagem. Ele disse, Jesus mentiu. E aí mostra Jesus lá brigando com dizendo para as crianças, não, crianças, não ouçam ele, esse cara quer botar coisa na cabeça de vocês. E é um documentário muito interessante para assistir, assim. Sim. Traz bastante dessas partes que você está comentando aí. Seria legal se você pudesse mandar para mim um link, por favor. Eu te mando em seguida, Pronto. Aqui tem comentário, aí vem o crente e fala que era simbólico, metafórico e blá, blá, blá. Exatamente. Porque os fundamentalistas cristãos americanos acreditam que os Estados Unidos é a nova Israel. É verdade. Entende? Eles dizem que o George Washington cantava a musiquinha, estamos indo para a Nova Israel, blá, 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 blá. E que é lá que vai acontecer tudo. Por isso que eles acham... Sabia que eles acham que o Donald Trump é o filho do homem? Acredito. Que Jesus é filho de Deus e Donald Trump é o filho do homem. E agora está surgindo uma nova versão de que o Trump é o filho do homem, mas o genro dele é o anticristo. O Jared Kushner. Tem esse papo. Ele deve ser o anticristo mesmo. Não tá duvido. Vendo aí? É isso. Não duvido que ele seja o anticristo. Olha, eu vou te falar aqui uma coisa, cara. Esse livro aqui... Eu ia te perguntar, quanto tempo tu levou... acho que tá mostrando teu livro, desculpa. Mas quanto tempo tu levou para escrever teu livro? Cara, esse livro aqui eu escrevi em 4 meses. 4 meses? Foi rápido até então. 460 páginas em 4 meses? 4 meses. Porque assim, cara, eu já tava... já viu quanto tempo você leva? Você tá para vomitar um tempão. Aí quando o carro para, você nem abriu a porta, já vai vomitando, entendeu? Você vai embora. Aqui, a gente vai parar. Deixa eu ver só um encostamento aqui, que já vai parar, calma. É só abrir a porta, você vomita. Então, assim, eu já tava com muita coisa para poder falar, entendeu? Muita coisa mesmo, engasgada aqui. Quem quer comprar pode encontrar onde? Cara, pode encontrar comigo mesmo, porque, olha, pra vocês terem uma ideia, livrarias, teve um camarada que disse assim, rapaz, se eu colocar seu livro aqui na minha livraria, ela vai falir. Eu falei, não entendi. Ele falou, não, porque Deus pode mandar uma maldição. Eu falei, ué, como assim? É uma literatura, homem, né? Aqui são papéis, páginas, isso aqui não vai pegar ninguém. Aí ele, não, Deus me deu uma revelação que quando você tinha falado comigo anteontem, que para eu não aceitar seu livro, senão ele ia pesar a mão na minha livraria e iria fechar. Puta que pariu, hein? Deus foi certeiro contigo, né? Deus foi logo cochichar no teu pé do ouvido, né? Toda coisa para falar e foi falar isso, né? Foi falar isso. Os números da Mega Sena ele nunca fala. Não, aí não pode. Mas aí, cara, o que acontece? Livrarias, por exemplo, teve 2 que pegou meu livro, depois me entregou. Teve uma livraria que pegou e escondeu. Teve uma livraria que pegou meu livro e depois ela empacotou tudo, jogou tudo, colocou tudo. Você tem que ver, eles gastaram um rolo de fita para fechar meu livro todinho, para que ninguém pudesse ler o que estava escrito na caixa. Eu peguei meu livro, mas eu peguei a caixa, que cada caixa tem 18 livros. Aí eu fui lá pegar o livro, né? Normal, eu falei, a caixa tá bem ali do lado, né? Aí eu falei, mas tinha uns livros aqui? Eu falei, não, o gerente recolheu. Aí eu, por quê? Não, porque tá em tempo de escolarização e tal, aquela coisa toda, material escolar e tal. E aí tava acumulando um espaço ali, aí a gente guardou, mas já íamos colocar de novo. Aí eu falei, caramba, cara. Aí quando fui ver,
estava a minha caixa com 100 metros de fita de todos os lados para ninguém pegar, tocar no meu livro. Sabe? A Amazon, tu não disponibiliza ele na Amazon? Na Amazon, eu estou querendo colocar lá, só que eu sou muito leigo ainda na questão assim, de tecnologia. Mas eu estou querendo uma pessoa que possa me ajudar, se alguém aqui tiver condições de poder me ajudar, Jason, eu tenho como colocar e tal, para você, me ajuda aí, tá bom? Eu não sou muito tecnológico, não. O negócio é mais papel. Não, mas a gente deixa o link aqui depois, então, também pro pessoal no vídeo que vai ficar fixo aqui, quando eu baixar. Quando eu subir o vídeo editado, daí eu coloco ele aqui e já deixo o linkzinho disponibilizado. Você pode colocar meu número, inclusive, pegar esse meu número aí, colocar o número aí pro pessoal. Tranquilo. E tu tá trabalhando em mais algum livro agora, ou como é que tá ainda? Já tá trabalhando no próximo? Tô. Vocês se lembram, quando eu falei para vocês, que existem duas fontes, dois geradores para fechar todas as torneiras do cristianismo, do islamismo e do judaísmo? Moisés e Jesus. Esse daqui, ele desconstrói completamente a imagem de Jesus. Então, a torneira já foi fechada. O outro é a psicopatia do Deus de Israel. É uma análise social, filosófica e jurídica do Deus mais perigoso de todos os tempos. E aí agora eu fecho a última fonte, Moisés. Eu mostro Moisés não como um cara santo, que recebeu os 10 mandamentos, que teve que ser um pouco rigoroso para levar o povo, para purificar a terra e tal, mas sim mostro Moisés como um grande terrorista. Né? Assim como Josué e toda aquela falange vermelha lá, entendeu? Aquela falange miserável, né? Que saiu levando a mensagem da ideologia política de Moisés, da seguinte forma. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 25, Moisés vai dizer assim, ó, o grande homem de Deus, para levar a mensagem do seu Deus. Ele diz assim, neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Vocês ouviram bem o que eu acabei de ler? Saudabilíssimo. Moisés dizendo para o povo, peito estufado, diante daquele grande povo, olha a maneira deles evangelizarem o povo e levar a mensagem de Jeová para todas as pessoas. Ele falou, neste dia, começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo do céu. Isso quer dizer, para vocês, isso aqui soa como predomínio ou não? Isso é Moisés. Está aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 25. E outra, esse mesmo cara, ciumento, narcisista, selvagem, cruel, insano, certo? Que subjugava mulheres. Um cara que, não sei se posso falar aqui, mas executava bebês recém-nascidos, tocava fogo neles, acabava com os templos das pessoas, templos religiosos, chegaram a destruir os altares das outras religiões com aquela justificativa dos vencedores, aquela narrativa dos vencedores. Eles são pecadores, eles não prestam, eles pecaram tanto diante de Jeová que Jeová nos escolheu para ser o instrumento punitivo de todas essas nações. Olha só. Aí eu digo, mas até as crianças, ele fala, infelizmente, diz, eu tive que matar aquelas crianças, porque elas nasceriam, cresceriam e se voltariam contra Israel. Eu digo, peraí, mas e os idosos? E os doentes mentais? E aqueles cadeirantes que não tinha cadeira de roda antigamente, que vivia sentado o tempo todo e não se levantava? E aqueles que são imputáveis, pessoas insanas? Vocês matavam por quê? Eu acho que o Jason tá... Pessoal... Muda aqui a história. Pega ele aí. Pega. Deixa aí. A gente tem um canal que a gente segue que fez, acho que uns 3 ou 4 vídeos de umas 2 horas falando sobre isso. Sobre justamente essa questão de Canaã e reagindo a apologistas que
defendem a historicidade de Canaã, da invasão e tal. E toda essa questão de que Deus é cruel, e deles tentam dizer que Deus não é cruel, porque eles eram muito maus, porque eles faziam um sacrifício humano. Olha só essa gente horrível. Exatamente, esse é o argumento deles. Eu sempre digo assim, toda vez que a gente vai falar, né, principalmente da passagem de 2 Samuel 15:3, que ele diz lá que tem que matar os amalequitas. Segunda não, primeira Samuel 15:3. Que ele fala lá, não, tem que matar os bebês e as crianças, os bebês e as crianças de peito, né? As crianças de peito e as crianças de peito e os bebês. E aí o pessoal, não, mas veja bem, é que Deus, ele como é que é? Ele é o dono da vida, então ele pode tirar a vida. Né? Tipo, mas é uma criança, tu entende que é uma criança? Mas a moral de Deus é diferente da nossa moral. A gente não entende as coisas que ele faz. Essas são os argumentos que eu mais odeio. Você vê que coisa interessante, é que assim, advogados, né, porque assim, eu faço direito. Ah, sim. Então, o meu livro vai ser um livro jurídico, psicológico e social. Então, eu vou entrar como advogado de acusação e vou levantar minha tese. Né? Vou criar minha peça jurídica, né? E vou desenvolver meu argumento em prol, para demonstrar claramente que nós estamos tratando de um terrorista. E eu não vou defender terrorista. E que Moisés é terrorista e fim de papo. Quem quiser provar do contrário vai ter que suar bastante. E não vai conseguir. Já deixo bem claro isso. Não vai conseguir. Porque está na cara isso. O argumento que eles se utilizam, dizer que Deus é o dono da vida, eu posso usar o mesmo argumento para o Hezbollah ou para o Talibã, dizendo que Deus é o dono, Alá é o dono da vida. E quando uma pessoa recebe um tiro de fuzil no meio da cabeça, uma degolamento, quero dizer, e isso quer dizer que isso é Alá, o dono da vida, tirando a vida. Aí os cristãos vão aceitar? Não. Quando os cristãos são vítimas desses fundamentalistas muçulmanos, quando eles agora são vítimas, eles entendem que Alá é o dono da vida? Não, né? O discurso muda. Não, aí já é terrorismo. Mas o que Moisés, nosso amigo de ombro, Moisés, o que Moisés fez, não. Então, assim, as pessoas chegam a tal idolatria de homenagem a esse terrorista que chegam a colocar o nome do seu filho de Moisés. Quantos Moisés vocês conhecem por aí? Vai nos... Sabe quantos Moisés, Josué, Elias, só nome de bandido. O Elias aqui, ó. Eu sou Elias também. Olha aí, só nome de bandido, homenagem a bandido. Esse nome Elias é dado a um assassino que matou mais de 1.000 pessoas e arrancou a cabeça dessas pessoas. Elias. Mas pode porque não era, eles estavam adorando Baal. Olha, aí tem a justificativa, aí deixaram pessoas acabaram com famílias, mulheres ficaram desempregadas, não, me perdoa, vai. Desempregada, mulher naquela época desempregada, vai. Não tinha. Mas me perdoa. Desempregada naquela época. Mas as mulheres ficaram viúvas, filhos passando fome, porque os pais morreram. Elias exterminou todos eles por causa de uma religião, por causa de uma ficção que eles disseram que Deus respondeu a eles. Você entende isso, meus irmãos? Então isso fica muito danoso quando hoje uma igreja, Maria, está cantando vem com Josué lutar em Jericó. E as pessoas não percebem. Vem com Josué matar criança em Jericó. Eu ouvi essa música na igreja dominical, quando eu via quando era criança. Eu também. Na sétima série, na primeira série. E a única coisa que eu me lembro. E as pessoas que estão no chat, por exemplo, aqui, muitas vezes nem sequer percebem que elas estão elas estão ovacionando e aplaudindo e apoiando o terrorismo. Um genocídio. Genocidas também, infanticidas. Porque você imagina, eu estava vendo uma cena que foi muito lamentável, né? E emocionante também. O que eles fizeram? Aqueles caras impiedosos, dominados por um livro só, uma mente só, um credo só, um Deus só, eles pegaram crianças, pegaram tapetes, colocaram essas crianças numa jaula, encharcaram de combustível o tapete, eles fizeram uma vala, certo? E
jogaram o fogo naquela vala e filmaram. Eles fizeram questão de filmar. O foguinho indo, ó, indo e pegando aquelas crianças. Crianças que estavam com chupeta, estavam engatinhando. Entre a mais adulta ali, tinha mais ou menos seus 4 anos de idade. E eles fizeram essa barbaridade com aquelas crianças. Agora, como? Em nome de Deus. Os advogados deles, teólogos também, vão justificar dizendo, mas, gente, calma aí, o que foi que nós matamos? Filhos de cristãos. E vocês estão pensando o quê? Nós matamos filhos de cristãos e vocês estão blasfemando contra lá. Nós fizemos um ótimo trabalho. E agora? Se nós não resistirmos, assim como a Igreja Católica resistiu à islamização quando foram tomar Jerusalém, vocês se lembram da história? A Igreja Católica fez o quê? Cruzadas. Vamos defender o nosso patrimônio. A concorrência não vai entrar aqui. Até hoje não entra. Até hoje a Igreja Católica não permite entrar. Vai em qualquer livraria, procura se você encontra o Alcorão ou algum teólogo do Alcorão, algum teólogo islâmico em alguma livraria, qualquer uma. Não encontra. Vai e veja assim, ó, eu estou querendo uma Bíblia. Só falar a palavra B que o cara já completa. É Bíblia. Você entende? Então nós, como pessoas que estamos pró-ciência, precisamos fazer um enfrentamento mais duro, principalmente a esse lixo aqui. Esse lixo moral. Algumas pessoas podem se sentir aterrorizadas. Mas, Jason, você não pode dizer isso. Eu vou dizer o quê? Por exemplo, eu tenho aqui um livro chamado Mein Kampf. Certo? Minha Luta, de Adolf Hitler. Se eu fosse mostrar um livro desse para as pessoas, alguns até me abraçariam. Pô, tá certo, Jason. Pô, tá aí o cara. Hoje em dia tá foda, né? Hoje em dia tá difícil. Mas, quando eu falo que essa miserabilidade de literatura é um lixo, algumas pessoas se incomodam, dizendo, Jason, mas não é assim que a gente conquista. É como? É como? Como é que é? Me fala. Eu não sei. Entende? Tu chegaste a ver aquele debate em que o Paulo Cogos levantou e foi embora, no fim? Cheguei, com certeza. E ele disse o que os caras vieram depois falar, os caras do podcast? Ah, tu tem que ter mais respeito com a religião dele, não sei o que lá, passaram sabe? um panaço. Porque é o que ele acredita, tu tem que ter crença. Enquanto isso, estava ele lá dizendo que matou pouco, tinha que ter matado mais. Pronto, exatamente isso. Você tá me compreendendo qual é a mentalidade? Eu fiquei muito Você imagina. Você só imagina. Pensa mais ou menos como seria a tua vida se o Rio Grande do Sul fosse feito de Paulo Cogos. Nossa, meu Deus do céu. Eu nem saía de casa. Você está entendendo? Sim. É isso. É um cara com pensamento, jeito, comportamento, atitude, sentimento e coração e mente de terrorista. Por quê? Porque essa porcaria desse vírus contaminou esse cara. E eu não preciso ser diferente, não. Eu tenho que chegar, e se ele vem com espada, eu vou com espada também. Eu não posso, sabe? Para esses caras, eu não posso passar pano para eles, não. Entende? Porque eles são intolerantes. É a fé deles. E eu tenho que respeitar. Eu pergunto para você, coloca para mim, por gentileza aí, Lisa, sinônimos de respeito. Acho que eu vou abrindo aqui já enquanto isso. Sinônimos de respeito. Quando as pessoas dizem, temos que respeitar. Vamos pegar o que significa respeito aí. Meu teclado tá no problema agora. Tá tudo caindo aqui pra mim no... Deixa eu desligar. Isso é porque você tá entrevistando o Jason, cara. Aí Satanás tá furioso. Satanás tá furioso. Satanás tá furioso? Acho que é Deus que tá furioso. Mas Deus não é o próprio Satanás, né? Tem esse ponto. Não, mas pode funcionar geral nosso... Então, Maria, lê pra gente alguns sinônimos de respeito. Reverência, deferência, cortesia, atenção, educação, veneração, gentileza, aí amabilidade... eu pergunto pra você, um minutinho só. Agora vamos lá pensar. Você tem que realmente ter reverência pela a denominação ou pela corrente religiosa daqueles que matam crianças?
Tem que ter reverência por eles? Não. Amabilidade por eles também? Não. Você tem que respeitar um livro que manda censurar mulheres e dizer que mulheres valem 30 pratas e o homem vale 50? Não. E que deve vender a filha como escrava? Você deve amabilizar e respeitar educadamente, com cortesia, com reverência. O que é reverência? Você vai reverenciar um Deus que, ao invés de punir Ló por ter colocado suas 2 filhas à disposição para exploração sexual infantil, lá em Sodoma e Gomorra, para receber 2 homens, ele deu 2 mulheres virgens, 2 meninas, crianças ainda, para que os homens, e deixou bem claro ainda, em Gênesis capítulo 19, ele diz, façam delas o que vocês quiserem. Mas não toque nesses homens aqui. Homens, você vai realmente respeitar um Deus que permitiu e ficou omisso, calado, quando Ló fez isso? Os anjos que foram resolver problemas morais para Sodoma e Gomorra, não imaginou que aquilo era imoral. Mandar crianças para serem vocês entenderam? Para serem exploradas sexualmente, até mesmo mortas, como quiserem fazer com elas. E outra coisa, depois Ló saiu dali e Deus foi resolver o seu problema moral com aquela cidade, tocou fogo, mandou enxofre para aquelas pessoas, matando até mesmo crianças. E Ló teve ele teve relações sexuais com suas 2 filhas, e os mesmos anjos que foram lá para acabar com a imoralidade apareceram lá para Ló? Não falaram nada. Não, mas transformaram a mulher de Ló numa estátua de sal pelo simples fato dela ter olhado para trás. Não foi mais nada. A mulher de Tem Ló essa também. Virou Você uma tá estátua de sal. Mas uma coisa que eu acho... E virou musiquinha de criança. E uma coisa que eu acho Então, interessante cara, é justamente né? esse ponto, assim, que o fato de que a gente tem uma história dessas num livro que está disponível para crianças poderem acessar numa escola. Como se fosse a coisa mais comum do mundo. Eu tô lendo aqui As Aventuras de Tibicuera, do Érico Veríssimo, e eu tô lendo a história de Ló. A história de Ló. Então eu faria o mesmo. Entende? Não daria colher de chá mesmo, não dou colher de chá. Educação é uma coisa. Tolerância é outra, certo? A gente ter tolerância, a gente ir, sabe, pelo menos se esmagando aqui para poder ter civilidade à conversa. Mas quando eu vejo que do outro lado, que é um respeito, e o respeito que deveria dar a mim não é a mesma proporcionalidade, aí, meu querido, aí o bicho pega pro meu lado. Aí já não existe mais, sabe, aquele tal respeito, essa reverência. Vai lendo mais, o que tem aí sobre respeito? Por nos disponibilizar esse momento aí pra gente poder conversar, porque realmente foi uma coisa muito diferente que a gente teve aqui. A gente tá começando a voltar a fazer mais conversa. A gente teve uma conversa recentemente com a Andrea, que é uma testemunha de Jeová. A história dela é muito forte também, foi muito legal e deu uma boa... E a gente queria trazer mais conversas assim, então vamos ver como é que vai ser, o que vai acontecer. A gente quer trazer mais conversas aqui pro pessoal. Mas foi muito bom te ter aqui, eu queria te trazer há um bom tempo já, a gente já tinha conversado. O Leon tinha me feito esse meio campo aí, eu fiquei feliz que ele fez o meio campo também pra gente poder trocar essa ideia. Que a gente gosta muito do teu trabalho também, foi legal te ter aqui pra conversar mais uma vez aí, então. Eu vou pedir às pessoas que estão no chat agora. Estão me ouvindo bem, não estão? Sim. Sim, pra ti estão te ouvindo bem, é só o nosso áudio que tá dando problema. Tá ótimo. Eu vou pedir aqui aos amigos que estão nos vendo neste exato momento que vocês, por gentileza, tanto se inscrevam aqui no canal, tá? do Misa e da Maria, como também me dê esse privilégio com certeza. De se inscrever no meu canal, porque muita gente me vê. Mas não estão inscritos ainda no canal. Né? Aí, poxa, é difícil demais, né? Então, eu gostaria que, se vocês pudessem considerar e credibilizar o meu trabalho, Além da Fé, né, com Jason Ferreira, e também, se vocês quiserem comprar esse livro... Comprem o livro, gente. Vocês vão amar, cara. Amar esse livro aqui. Acho que vale muito a pena aí, é uma boa forma também de ajudar o projeto do Jason, que é justamente... fazer o enfrentamento da religião, né? Eu acho que é uma coisa importante pra gente ter aí de... É um trabalho pequenininho que tem que se fazer, mas cada um faz um pouquinho e a gente consegue um bom resultado no final das contas. Exatamente. Vamos mudar apenas a noção
de como nós vamos fazer esse enfrentamento diante desse pesadelo que está por vir. O evangelistão tá chegando aí e a gente precisa fazer alguma coisa para evitar que ele chegue. É só olhar quantos crentes evangélicos estão no Senado, no STF. Temos bancada evangélica. Bancada evangélica, isso é um asco. Num país laico. Então, vamos ficar omissos para vermos uma coisa, o que vai acontecer. O Emerald Rock mandou 10 pila de Jason é fantástico, ele deveria fazer lives no canal dele. Jason, amamos você. Maria, amamos você. Misa, também gostamos de você. Tragam o Jason mais vezes. Jason, fale do seu canal e como adquirir o livro. O livro nós vamos colocar o link aqui no vídeo oficial que vai sair depois, ali editado bonitinho, sem problema no áudio. Vamos botar no vídeo que vai sair depois ali. Vamos botar nessa live aqui também, que vai ficar exclusiva para membros aí, pro pessoal que quiser assistir também e já poder ter essa oportunidade aí. Jesus, de novo, obrigado, boa noite aí, bom descanso nesse sábado aí. E qualquer coisa, tamo aí também, se precisar divulgar outra coisa, precisar divulgar livro, precisar divulgar vídeo, fala com a gente. Tá bom, um abraço para você. Tchau, tchau, Maria. Tchau, um abraço, obrigada. Obrigado, pessoal. Feliz Dia das Mulheres. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.